Dois homens, dois servos de Deus, dois navios, o mesmo mar, duas tempestades e duas formas de agir completamente diferentes. O que se pergunta é por que pessoas que creem no mesmo Deus agem ou reagem de forma tão diferente. Jonas e Paulo vivem o mesmo quadro, a mesma circunstância, separados por séculos, mas o drama, a agonia vivida, as lutas vividas são semelhantes e o Deus de ambos é o mesmo Deus. Os dois têm uma missão, os dois ouvem a mesma voz, os dois recebem o mesmo comissionamento, mas agem de forma completamente diferente. Jonas provoca uma tempestade. Paulo aproveita a tempestade e ganha quase que o navio inteiro para o Senhor Jesus Cristo. Jonas, na verdade, tinha um problema não resolvido na alma. Ele não conseguia amar os diferentes. Ele só conseguia amar os semelhantes. O pré-requisito para que Jonas liberasse amor era que as pessoas pensassem como ele, fossem semelhantes a ele, tivessem uma visão de vida parecida com a dele. Não havia no coração dele o espaço para a graça que ama contrários, que ama pessoas que pensam diferente, pessoas que andam em outra direção. Jonas queria fazer missão só entre aqueles que ele gostava, porque no coração dele a missão tinha a ver com preservação do seu povo e da sua nação, e não com gente nova para o reino de Deus. Há contrastes entre Jonas e Paulo, que são bons de nós aprendermos, porque mutatis mutandis, de uma forma ou de outra, todos nós nos enquadramos em um ou em outro. Todos nós descobrimos na nossa vida reações, momentos de Jonas e momentos de Paulo. E o que se pretende numa manhã como essa é que aqueles entre nós que se descobrirem com as reações de Jonas ponham-se diante de Deus para viverem as reações de Paulo. Jonas usa a liberdade para desobedecer, para fugir da presença de Deus. Jonas usa o livre-arbítrio, o dom de poder escolher, de optar, de tomar decisões ante as bifurcações da vida, porque uma das características do Espírito Santo de Deus, quando age numa pessoa, é que não há opressão, não há imposição. Para usar um linguajar muito comum nos meios ocultistas, o Espírito Santo não cavalga ninguém, ao contrário, preserva a consciência, o livre-arbítrio, e a pessoa obedece ou não. Jonas é instado por Deus. Ele vai a Jope, ele toma um navio, só que na direção errada, para fugir da missão que Deus lhe deu. Paulo recebe o mesmo comissionamento, só que não estava livre como Jonas, estava preso, acorrentado. E enquanto um usou a liberdade para desobedecer, o outro usou a prisão, as cadeias para obedecer. E é interessante para quem estuda a Bíblia notar, queridos, que as melhores cartas do apóstolo Paulo foram escritas na prisão, nas cadeias. Foi nas prisões que ele louvou,
foi nas prisões que ele pôde bendizer o nome de Deus, foi nas prisões que ele levou gente ao Senhor Jesus. Aliás, Paulo era virulento, santamente contaminador. Havia uma capacidade de contaminar, entre aspas, o ambiente pelo poder do Espírito Santo, e nisso ele era singular. Bota Paulo no navio, no meio de uma tempestade, ele ganha quase o navio inteiro para Cristo. Chega numa ilha picado por uma víbora venenosa, está amarrado, preso, ganha o principal homem da ilha e ganha muitos na ilha para o Senhor Jesus. Colocam-no numa masmorra em Filipos e ele ganha um ladrão chamado Filemon, que torna-se tesoureiro da equipe dele. É posto em prisão domiciliar em Roma, porque era um direito garantido. Tinha também direito a 2 horas para tomar sol todos os dias, e a lei determinava que um militar o acompanhava nessa caminhada de 2 horas para tomar sol, e o que aconteceu é que ele saía com o soldado, voltava com o cristão. Ele saía com um pagão e voltava com um filho de Deus. Tanto que ele escreve a Timóteo dizendo: saúda os santos que estão aonde? Na casa de César. Veja onde ele botou santo. E quem era César? Nero. Era uma subversão santa. Era uma virulência abençoada. Enquanto isso, Jonas, que dispõe de toda a liberdade, não consegue, porque ele entra no barco para alienar-se. Ele se separa dos outros, vai lá para o porão dormir, e o pior, roncava, que não era brincadeira. Se você acha que isso é uma coisa comum, vá dormir com quem ronca. Eu conheço uma senhora que espantou um ladrão, a mãe do reverendo Caio. Ela tinha um ronco assim, que roncava indo e vindo. E tinha umas erupções assim. E o ladrão andando nas pontas dos pés dentro de casa, tomou um susto, deixou cair um vaso, acordou todo mundo. Eu lembro que eu fiz uma viagem uma vez com o Caio para Portugal, para uma cruzada lá, e nos hospedamos numa cidadezinha, que o reverendo Jair conheceu depois, e hospedou-se no mesmo hotel. E o nosso querido Caio ronca, que não é brincadeira. E eu, 1 hora, 2 da manhã, 3, queria dormir, não conseguia, até que achei uma solução. Peguei meu cobertor, fui para o banheiro, botei na banheira e deitei. E estendi a mão e disse: eu abençoo você, ronque até não querer mais. Jonas vai para o porão roncar. Paulo faz o oposto. O que eu quero dizer, na verdade, é que Jonas aliena-se, não quer saber o que se passa ao redor. Eu vou dormir, vocês que se virem. Enquanto isso, Paulo integra-se, conquista, torna-se simpático, a tal ponto que é defendido pelos que o perseguiam, pelos que o prendiam. Jonas usa esse mecanismo para alienar-se totalmente. Outra coisa, outro contraste, é que Jonas não ora, nunca. Se você ler a história de Jonas, você vai ver que até pagão orou no navio, menos ele. Os pagãos estão lá, cada um apelando para a sua divindade, cada um falando lá, ou imaginando que podia falar, porque não se fala com quem não existe, com suas divindades. O único, ironicamente, que não orava naquele navio era Jonas, porque estava dormindo, estava roncando, enquanto os pagãos oravam. Enquanto isso, Paulo ora, clama, e o Senhor vem ao navio falar com ele. Jonas era de um pessimismo, de uma autoestima baixa, tremenda, porque ele considera-se a razão da tempestade, ele carrega-se de culpa, ele olha para si mesmo e cobra-se. Enquanto isso, Paulo olha para a tempestade e vê na tempestade só uma tempestade, nada mais do que uma tempestade. Paulo não é aquele tipo de pessoa
que fica querendo descobrir engenharias espirituais em fatos naturais. Eu conheci um casal em Belo Horizonte que perdeu um filho num acidente, e foi um drama. E um dizia, foi o diabo, o outro dizia, não, foi Deus. E foi quase que eles se separam. Até que chegou um homem, um servo do Senhor, cheio do Espírito, e disse, queridos, o nome disso é um só, acidente. Acidentes acontecem com servos de Deus, acidentes acontecem com gente convertida, acidentes acontecem com gente cheia do Espírito Santo, de modo que não precisa criar esta teia mística para explicar algumas razões, e é isso que Paulo faz. Paulo vê na tempestade só uma tempestade. Paulo não repreende o vento, não repreende tempestade, e por aí a coisa vai. Uma outra coisa, nas reações diferentes, é que Jonas quer morrer. Ele prefere morrer a obedecer. Enquanto isso, Paulo prefere morrer a desobedecer. Jonas opta pela fuga, perde o respeito de todos, enquanto Paulo conquista o respeito de todos. Jonas nega o próprio nome, porque o nome Jonas em hebraico é Ioná, e a palavra significa pomba, paz. E ele nega tudo isso, porque possivelmente havia um sermonário de boca que não se instalara ainda no coração dele. Ele diz que crê, mas na hora da prova não crê. Eu já conheci pessoas que em tempos de sossego expressam uma fé que você diz assim, meu Deus, eu queria ter 10% dessa fé. Você olha e diz assim, Senhor, me dê 1% dessa espiritualidade. Mas quando entra num avião para viajar, é aquilo que eu tenho dito, vai cair. Medo de morrer. Tem pavor da morte. Era mais ou menos o que Jonas vivia. Era profeta, mas a profecia que ele usava e que era de Deus para atingir os outros, não atingia o próprio coração. Tanto que diante da dificuldade e da borrasca, enquanto ia bem, enquanto havia paz, enquanto havia tranquilidade, Jonas era, como diz um jornalista amigo meu, o bam. Mas quando a água encrespa, quando a sombra da morte ameaça, quando a vida torna-se uma possibilidade mínima, Jonas começa a despencar, a ficar fragilizado, e todo aquele discurso de profeta começa a ruir. Enquanto isso, a tempestade produz em Paulo um efeito contrário. Quanto mais o mar empola, quanto mais o vento piora, quanto mais o navio balança, quanto mais os pagãos, eram 275, com ele 276, começam a ficar apavorados. Paulo levanta-se no meio daquele caos, da agonia, casco rompendo, pedras ameaçadoras. Paulo diz, acalmem-se, porque o anjo do Senhor, aqui de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite, e nenhum de vocês vai morrer. Que diferença, o outro roncava. O anjo do Senhor, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite, e me disse, e eu repasso para vocês, ninguém vai se perder. Você sabe quantos morreram? 0. Nenhum deles morreu. Você percebe, querido? 2 homens de Deus, 2 servos de Deus, o mesmo Deus, as mesmas circunstâncias, mas reações completamente diferentes, completamente distintas. Jonas cumpre a missão, mas chega para o cumprimento da missão vomitado. Paulo chega com a paz da obediência. Jonas só cumpriu o que Deus mandou
porque o peixe vomitou na praia. Deus fez um milagre. E Jonas chega como o profeta mais sujo que a Bíblia relata do ponto de vista físico, para cumprir. Quase se envenena de ódio por causa de uma erva. Olha aqui para mim. Jonas quase desiste de Deus porque uma erva murchou. Enquanto isso, não estava nem aí para 120 mil pessoas que morrendo iriam para a condenação eterna. O coração absolutamente equivocado. Profeta, servo de Deus. Enquanto isso, Paulo chega numa ilha, quem sabe agarrado numa tábua, a ilha de Malta, porque o navio despedaçou-se, é picado por uma víbora, arranca o bicho, joga fora, dá a ideia de que nem percebeu, o que é isso? Começa a falar o evangelho, cura o principal homem da ilha, evangeliza. Quando ele parte, 3 meses depois, fica uma igreja plantada na ilha de Malta. Jonas ora para Deus destruir Nínive. É a oração dele. Ele quer que Nínive se acabe. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Há pessoas que professam a fé justiceira. São aqueles que querem que Deus exerça justiça. Aí Deus vem e perdoa, pronto. Aí a pessoa fica irada. Eu conheci uma senhora cujo casamento acabou, e um dia o marido converteu-se numa igreja que eu pastoreava. Ela me procurou e disse: não vem mais aqui, e nem quero mais saber do evangelho. Por quê? Porque ela não admitia que ele tivesse sido perdoado por Deus. É um evangelho que trabalha com olho por olho, dente por dente. Jonas tem uma exclusividade, e ele olha para Nínive, e a oração dele para Deus é essa: para que Deus faça justiça. O que ele não lembra é que Deus é Deus de toda graça e de toda misericórdia. E Deus diz a ele: é sensato, é justo que você esteja aí amuado, de cara comprida, por causa de uma erva que vive hoje e amanhã morre, e não tenha sequer um momento de compaixão por 120 mil pessoas que não discernem entre a mão direita e a esquerda e que estão marchando para a condenação. Acorda! Essa espiritualidade adoecida de um Deus vingativo, destruidor. É por isso que o evangelho, queridos, é escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. É você olhar para o currículo de um indivíduo que dentro de 15 minutos vai morrer e não tem nada que preste. Pregado numa cruz, bandido, perigoso, não tem mais chance de praticar nenhuma boa obra, não tem mais chance de ajudar ninguém, passou a vida inteira transgredindo, assassinando. Aí chega nos últimos minutos de vida, nas últimas 3 horas de vida, ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor diz: em verdade te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. É isso que Jonas não entende. É isso que ele não consegue compreender. Então, a gente pergunta: quais são as marcas de um cristão que muda as coisas onde ele está? Em primeiro lugar, Paulo tinha um bom senso que Jonas não tinha. Paulo encarava as coisas como as coisas eram. Paulo encarava a tragédia como tragédia, acidente como acidente, doença como doença. Ele mesmo carregou a vida inteira uma doença nos olhos, morreu com ela. Paulo dava às coisas os nomes que as coisas precisavam ter,
e não vivia essa fé absolutamente desencarnada do contexto onde ele estava e da realidade. Eu lembro, lá pela metade do meu ministério, quando 3 moças sul-coreanas, meninas sérias, mas com instrução espiritual equivocada, pegaram um barco, lançaram-se ao mar, e as 3 pularam na água porque queriam voltar para a praia andando sobre as águas, e morreram as 3. É muito fácil para um cínico que prega dizer, faltou fé. Paulo tinha conexão com essa realidade. Paulo sabia o que acontecia. Eu tenho um amigo empresário na Paraíba, cujo sobrinho é desta catedral. Ele tem uma filha epiléptica, e algumas vezes, eu lembro nos grandes avivamentos de 60 e 70, chegavam pessoas lá e traziam palavras de Deus para que a menina parasse de tomar remédio. E ela parou, ele mandou ela parar. Fez isso 2 ou 3 vezes, e na terceira ela escapou por um milagre de Deus. E foi orientado por um pastor maduro. E quando chegou outra, com esse tipo de coisa, mandando que ele cortasse os medicamentos da filha, ele disse, tá bom, agora a senhora vai assinar um termo de responsabilidade. E ela disse, não, eu não assino. Escute, não é Deus que está mandando? É, então assine. E não teve jeito, ele disse, minha filha, se Deus me mandar, eu assino em branco. Eu não tenho dúvida, se eu tiver convicção de que é Deus que está mandando, eu assino em branco. Esses arrobos que fogem da realidade, muitas vezes em nome de Deus, provêm de pessoas que exercem de modo falso um dom. Dizem o que Deus nunca disse. Reverendo Antônio Elias disse que tem gente que quando chegar no céu, Paulo vai chamar e dizer, meu filho, você disse que eu disse aquilo, mas eu não... Quem foi que ele disse que eu disse? Porque saem. Paulo era seguro, a liderança espiritual, natural, ele cria no sobrenatural, cria na intervenção de Deus, cria em milagres, cria. Deus usou Paulo para curar cegos, para fazer com que paralíticos andassem. Deus usou Paulo para ressuscitar um menino chamado Eutico. Deus usou Paulo de forma sobrenatural, mas ele nunca perdeu conexão com a realidade. O bom senso não impede Paulo de ver anjos, ele viu. Mas não era aquele indivíduo que andava querendo só ver anjos. Gente como Paulo, olha aqui, salga em qualquer lugar, ainda que seja num navio indo a pique, no meio de uma tempestade incontrolável. Gente como Paulo influencia, abençoa e faz a diferença em nome de Jesus. Gente como Jonas, que também é servo do mesmo Deus. Jonas não era ímpio, não era incrédulo, não era pagão, era servo de Deus. Não produz esse tipo de vida. E eu e você pode olhar para mim e dizer, eu não estou no navio, mas estamos num navio sim chamado sociedade, que está indo a pique, que está afundando, que está sendo engolido pelo mar. Não é à toa que o mar na Bíblia é símbolo de pecado, de transgressão e de morte. Nós vivemos numa sociedade empobrecida de valores, que confunde fé com qualquer coisa, com crendice, com superstição, confunde obediência com manias. Gente com autoestima baixa, que não tem coragem de dizer o que quer dizer e que usa o nome de Deus para dar reforço às suas afirmações, às vezes levianas. Nós estamos aí e precisamos ser um Paulo em nome do Senhor. Jonas foi para o céu? Foi. Era servo de Deus? Era.
mas estragou a própria vida, estragou a vida dos outros, causou um caos tremendo, começou um processo de descida, foi para o porão roncar, do porão foi para o mar, do mar foi para o fundo, lá do fundo do mar foi para a barriga de um peixe, da barriga foi vomitado. Essa foi a sequência da vida de Jonas, profeta, servo de Deus, homem de Deus, mas que diante do mesmo quadro de Paulo reagiu de forma diferente. Como é que nós estamos reagindo? Nos meus 41 anos quase de vida pastoral, eu já vi pessoas na hora da morte, já vi uns blasfemando, já vi gente convertida cobrando, e já vi gente louvando e adorando numa fase terminal de uma doença. Já vi gente atravessar tempestades cantando, e já vi gente atravessar tempestades quase blasfemando. O que Deus precisa nos dias atuais é que o seu povo tenha o perfil do apóstolo Paulo. Quanto maior for o temporal, mais confiança tem. Quanto maiorem forem as ondas, a borrasca, Deus precisa de mim e de você para que nos levantemos diante desta sociedade que não sabe para onde vai, que perdeu o rumo, que vai para qualquer lugar, que acredita em tudo, menos na verdade, que nós nos levantemos e digamos ao meio da tempestade: o Senhor, o anjo do Senhor, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, falou comigo essa noite. Calma, Deus está no controle. Eu era jovem quando um testemunho correu o mundo. O reverendo Billy Graham, que agora completou 95 anos, num voo entre os Estados Unidos e o Japão, o avião enfrentou uma turbulência daquelas indescritíveis. E foi um desespero, uma agonia, gritos pavorosos, choro, desmaios. E de alguma forma Billy Graham conseguiu pegar aquele microfone que os comissários usam e simplesmente disse o seguinte: acalmem-se. Eu orei, falei com o meu Deus e Ele está no controle desse avião. E aquele avião pousou em paz. Todos assustados, é verdade, mas ele teve a ousadia de trazer a palavra de Deus em meio ao caos. Queridos, quem crê, primeiro tem compaixão do mundo. Quem é de Jesus nunca vai invocar juízo, mas perdão e graça de Deus sobre quem não merece. Segundo, quem é de Deus vai ter encontro com Deus no meio do temporal, num leito de UTI, na crise relacional, no processo de falência, em todas as circunstâncias, no abandono. Quem é de Deus, de alguma forma, vai ouvir a voz de Deus, onde quer que esteja, e vai chegar em nome de Jesus. Espatife-se o navio, não sobre uma tábua, mas quem segura na mão do Senhor chega em nome de Jesus. Como diz Ariovaldo, chego chamuscado, mas chego. Como disse o apóstolo Paulo, estou bem certo, eu sei em quem tenho crido, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Esta é a fé que nós precisamos. Como é que nós temos reagido às intempéries da vida, às tempestades da vida, às tribulações da vida, aos temporais da vida, às borrascas da vida, e elas vão continuar aparecendo, vão continuar surgindo. Aqueles que estão com os pés firmes na rocha jamais serão abalados. Nós vamos cantar um louvor. E se há uma coisa que eu tenho certeza que você entende, pelo menos a maioria, é de tempestade.
Há pessoas que podem olhar para mim e dizer: bispo, eu sou doutorado em tempestade. Quem quiser uma aula, fale comigo. Há pessoas que vivem tempestades em série. Acaba uma, começa a outra. Mas o Dr. Martin Luther King dizia que as melhores pérolas são frutos das maiores dores das ostras. Se há uma coisa que irrita o inferno, é quando um cristão canta no temporal. É quando ele louva na tribulação. É quando ele enaltece a Deus. É como se ele dissesse: se curar, amém. Se não curar, amém. Se abençoar, amém. Se não abençoar, amém. Se eu sair da tempestade, amém. Se não sair, amém. O que eu não quero é sair da tua presença. Já contei aqui a história, lá em Porto Alegre, de uma visita que fizemos no Hospital Moinhos de Vento. Éramos 6 ou 7 pastores. Há um indivíduo com câncer no rosto, podre, morrendo, aquilo exalando um mau cheiro. Não se conseguia entender bem o que ele dizia. No meio, depois de ler a Bíblia, trazer umas palavras de conforto, perguntamos: nós vamos orar pelo senhor, o senhor tem algum pedido a fazer? E ele, sofrendo, você percebia a dor. Ele disse: eu queria que vocês cantassem aquele louvor: conta as bênçãos, conta quantas são. Eu já disse aqui, eu olhei para ele e disse: filho, quem precisa de oração sou eu, não é você. Apodrecido, cheirando mal, sem nenhuma dúvida de que a morte estava às portas, a carranca da morte olhando para ele, e o indivíduo zombando, como diz o Caio, cantando ciranda, cirandinha em cima da sepultura. Conta as bênçãos. Agora eu pergunto a você: qual é a tempestade que pode com um homem desse? Afunde navio, perca-se tudo. Esses são aqueles que diante da morte não amam a própria vida. Essa é uma espiritualidade sadia. No próximo domingo, os que vierem vão conhecer um egípcio que vai pregar aqui, chamado irmão Sami. O nome é fictício. Por segurança não se pode dizer o nome dele. É um ancião da igreja do Cairo. Nem pela internet vamos poder transmitir. Você vai ouvir o que é viver a fé à sombra da morte, no vale da sombra da morte. Você vai ouvir e ver o que é ter uma mesa preparada na presença dos meus adversários. Você vai ver o que é realizar um culto e a qualquer instante poder ser vitimado por uma carnificina. Você vai ouvir sobre uma igreja onde o simples dizer Jesus Cristo é o Senhor pode significar a morte. Heróis da fé. Paulo foi isso. Jonas, conclua aqui: o mesmo Deus, o mesmo chamado, uma tempestade igual, um navio semelhante, condições semelhantes, fracassou. Chegou vomitado. Paulo chega em Roma inteiro, é recebido pelos irmãos na Via Ápia, e até morrer produz vidas para o Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Eu confesso a você, olha aqui para mim, para o que eu vou dizer, porque eu tenho que dizer o que eu vou dizer, porque se eu não disser o que eu tenho que dizer,
Deus sabe o que eu tenho para dizer. E o que eu tenho para dizer é simples. Eu estou mais para Jonas do que para Paulo. E a esperança de cura vem daí, do conhecimento da natureza humana. A coisa que eu peço a Deus é que eu não viva de discurso, para convencer você de que eu sou o que eu não sou. Jonas profetizando era uma maravilha. Mas Deus pode, nesta manhã, nos transformar de Jonas em Paulo para a glória do seu nome. Para que a gente, de forma discreta, sem oba-oba, sem serpentina, sem confete, ou como o grupo que está andando um pouco comigo acostumou ouvir, sem ser a Marquês do Sapucaí, dizer: Senhor Deus, Tu sabes quem eu sou. Eu até pareço Paulo, mas Tu sabes que eu sou é Jonas. Eu tenho cara de Paulo, mas coração de Jonas. Mas nessa manhã um milagre pode acontecer, porque Deus sabe, e glória a Ele, porque a Bíblia diz que Ele não nos dá nenhuma provação além da capacidade que temos de suportar. Enquanto cantamos, os que oram comigo assim: muda-me, transforma-me, faz-me Paulo, ainda que tudo afunde, que eu possa levantar e dizer: o Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço esteve comigo. Acalme-se, Ele está no controle. Venham para aqui, vamos orar em nome de Jesus.